Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Gabriel aqui e eu vim apresentar para vocês as minhas respostas para o desafio técnico de analista de Customer Experience, na experiência do cliente. Então, galera, é, o primeiro caso do Francisco, cada caso ele é um pouco diferente, né? Mas ele traz a mesma questão da dificuldade da diplomacia frente a um possível erro da parte da Resolvi. Então, eu identifiquei que a raiz do erro do Francisco foi por falta de comunicação. Ele mesmo notou um problema, né? Que o advogado havia perdido a sua audiência e havia sido arquivado o seu processo. As perguntas que ficaram para mim foram: é possível recorrer à justiça? E aí eu fui no artigo 485 para ler sobre, e me ficou pairando no ar se tinha alguma particularidade por ser a Azul, e se seria possível remanejar esse cliente para outro advogado, que pudesse ser uma atitude que geraria fins positivos, benéficos, né? Ele vai sentir que está com uma outra pessoa, talvez possivelmente mais responsável. É, então, para amparar o plano do Francisco, eu focaria em e-mails, em começar mandando e-mails, obviamente se desculpando em primeiro lugar pelo ocorrido e assegurando que os direitos dele seriam respeitados. Muito importante citar que ele pode sim recorrer a esse arquivamento, que ele pode dar continuidade aos direitos dele, então não focar muito no lado negativo. Talvez o nosso foco principal foi não ter nos comunicado muito bem, mas ele ainda pode sim atingir o objetivo, tanto a nossa missão de trazer justiça, como a dele de ter os direitos dele, né, e os pagamentos. Então, dá uma oportunidade de explicar possíveis planos de continuidade e fazer um apelo para que ele se decida a respeito desses planos, já que a gente pode sim dar continuidade. Em segundo lugar, usaria o telefone, né, para dar um follow-up, para explicar com mais complacência, com mais calma sobre como os planos poderiam ser estabelecidos ali para ele, e o WhatsApp realmente apenas para manter esclarecimentos e dúvidas necessárias. Como ficou a minha resposta por um e-mail para o Francisco? Olá, Francisco, como você está? Esperamos que estejam bem. Antes de tudo, pedimos sinceras desculpas pelo arquivamento do seu processo e pela nossa falha de comunicação. Gostaríamos de ressaltar que essa não é a experiência que queremos te oferecer e estamos buscando formas de melhorar. Nosso time jurídico verificou todo o andamento do seu caso e vimos que, de fato, houve uma falha do advogado. Já entramos em contato com o advogado para expor toda a situação e para que possamos passar uma explicação mais detalhada sobre o ocorrido para você. A boa notícia é que você ainda pode sim recorrer à justiça depois do processo ter sido arquivado. Em outras palavras, você não perderá o direito pelo seu caso, tudo bem? Então, aqui, explicitando para ele que ele pode ficar tranquilo quanto à primeira dúvida dele. Tendo em vista que essa falha não afeta sua habilidade de obter seus direitos, adoraríamos saber como você deseja continuar com o processo. Uma possibilidade que eu achei interessante dar a oportunidade dele decidir como seguir em frente, já que eu acredito que existiria um delay, né, numa troca de advogado. Uma possibilidade é pedir que o advogado o advogado atual entre com o recurso para reativar o caso. Seria também possível remanejar seu caso para outro advogado, que assumiria o caso, entraria com o recurso e então marcaria uma nova data de audiência. A segunda opção resultaria em um processo mais longo devido aos trâmites envolvidos. Essas soluções são satisfatórias para você? Então, se certificar de que a gente está ouvindo o lado do cliente, que ele está tendo a oportunidade de sempre nos passar um feedback de como o nosso tratamento está sendo com ele. Queremos ouvir sua resposta e provê-lo todo o suporte para os próximos passos. Estamos disponíveis através do e-mail, atendimento@resolvi.com, pelo WhatsApp e por ligação. Mais uma vez, pedimos sinceras desculpas pela falha e pelo atraso que ela gera até a obtenção dos seus direitos. Queremos assegurá-lo de que nosso time está trabalhando com foco e atenção para que situações como essa não se repitam no futuro. Queremos te proporcionar muita tranquilidade e amparo na busca pelos seus direitos. Conte com a gente. Atenciosamente, time da Resolvi. Já no caso da Ruth, é um caso um pouquinho diferente, embora seja um problema de comunicação e de uma falta grande, né, por um longo tempo de 3 meses. É,
gera algumas dúvidas, né? Se a gente deve falar para ela sobre a impossibilidade, como comunicar essa impossibilidade da Vitória, né, do caso, é, e explicar para ela, acho que é importante também os agravantes, por ser com a Avianca, que é uma empresa que faliu, e como isso acarretaria em mais demora. Achei importante também focar aqui em que equívoco foi esse que ocorreu para que a informação sobre essa relocação do voo tenha passado, batido, entendeu? Foi algo da nossa parte. Eu vejo que pelo formulário ali é bem possível que tenha sido uma desorganização da nossa parte, não ter percebido que esse voo era com 4 horas de antecedência. Mas é interessante saber, né, para a gente poder proceder da forma mais adequada, sabendo que se a gente tem que se haver com algo que foi erro nosso ou não. Então, o plano da Ruth, eu já focaria com telefonemas. Então, eu começaria com uma tentativa de apenas estabelecer contato por e-mail. Então, primeiro, para marcar uma ligação e dar preferência a uma via oral, entendeu? Então, explicar, olha, Ruth, então ligar aqui para Ruth, essa é a realidade, o seu caso fica dessa forma. Ela provavelmente iria ser resistente. Não gostei, quer dizer então que eu não vou poder colocar esse caso em outro lugar, vai ser muito difícil. E aí, ir lidando com essa situação da forma como ela aparecer. Mas eu acredito que aqui já seria, claro, pedir desculpas pelo ocorrido, pedir desculpas que não foi identificado antes, mas trazer a verdade e a transparência para ela sobre a possibilidade da vitória desse caso. Até porque aqui acho que tem uma questão de valer para resolver, que seria talvez não valha a pena estar ocupando o recurso de um advogado, que a gente, se é uma ação que a gente sabe que vai ser perdida. Talvez tenha que haver meio que uma conversa de um âmbito do convencimento, né? Da, do convencimento e da persuasão, para ela entender que talvez não valha a pena continuar, mas dá sempre a possibilidade. A partir daí, então, eu focaria nas trocas por e-mail e por WhatsApp. WhatsApp voltado para os updates, né? E uma possibilidade de como ela pode responder, a como ela deseja prosseguir. E os e-mails para passar as informações mais oficiais das possibilidades do caso dela. Em primeiro momento, para a Ruth, eu enviaria um e-mail assim: Olá, Ruth, como você está? Espero que esteja bem. Eu me chamo Gabriel e sou da equipe de experiência do cliente da Resolvi. Estou acompanhando o seu caso, por isso estou entrando em contato para que possamos marcar uma conversa sobre os desenvolvimentos e possibilidades do mesmo. Qual a sua disponibilidade nesta semana? Segundo às 14 seria viável? Meu principal objetivo é facilitar o caminho até a conquista dos seus direitos. Atenciosamente, Gabriel Carneiro. Ok. Num segundo momento, ela não tendo respondido a essa tentativa de conversar por telefone, eu enviaria um outro e-mail já conseguinte, já para tirar esse peso, né? Já informar para ela com transparência o que se passa. Putz, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Em primeiro lugar, gostaríamos de nos desculpar pela ausência de atualização sobre o seu caso. Estou aqui para prover todo o amparo necessário na busca dos seus direitos. Entrei em contato com você por e-mail e WhatsApp para que pudéssemos marcar uma ligação sobre o seu caso contra a Bianca, mas não obtive respostas. Para priorizar a agilidade e transparência, eu vou passar algumas informações importantes sobre o seu caso neste e-mail. Ao levarmos o caso para a via judicial, o advogado parceiro notou que a realocação proposta para o voo possibilitaria a sua chegada ao destino final com menos de 4 horas de atraso. Ou seja, a companhia teria encaixado você em um voo de modo que você chegaria ao destino final com menos de 4 horas de atraso se comparado ao seu voo original. Essa informação torna o caso mais complexo devido a 3 fatores. 1. A Bianca alegou que o atraso ocorreu devido a fatores climáticos, quando tentamos fazer a negociação diretamente com eles. Por termos dispensado a primeira oferta, a companhia não aceita mais nenhum acordo. Como você já sabe, infelizmente, a Avianca Brasil entrou em falência, deixando inclusive de operar seus voos e por não ter bem suficiente para pagar todos os credores. Infelizmente, o processo para tentar receber os valores é bem mais complexo e moroso.
Entendemos que esta não é uma atualização promissora e estamos 100% preparados para te amparar em cada passo da sua jornada. Lutaremos com você até o final. Entretanto, é importante explicitar que com este desenvolvimento, as chances de uma sentença positiva se tornam bem menores, já que se trata de uma causa climática e uma recolocação com atraso inferior a 4 horas. Agora cabe a você decidir se deseja proceder com o processo. Reitero que estou aqui para te ajudar e facilitar seu percurso na Resolvi. Portanto, estou disponível por e-mail, WhatsApp ou ligação para esclarecer qualquer dúvida e te deixar com quaisquer próximos e te auxiliar com quaisquer próximos passos. Conte comigo atenciosamente, Gabriel Carneiro. Pronto. Agora a gente chega até o caso do José, que é um problema de raiz interna e ele é mais complexo porque é uma notícia boa junto com uma notícia ruim, não tem mais nada que possa ser feito. Eu acho que esse caso aqui ele me deixou com mais dúvidas, né? Mas eu entendi que era importante estabelecer o contato o mais rápido possível, já que isso foi detectado, né, pelo cliente, então ele precisa ser adereçado o mais rápido possível. E é, interessante de pensar como seria uma política de reparação possível, né, da Resolvi, que geralmente eu não percebi que isso acontece com muita frequência. Então, por ser um caso único, a minha resposta seria rápida, mas seria de ganhar tempo. Eu começaria com um e-mail, por ser uma questão mais complexa de que eu não tenho total domínio a respeito das possibilidades. Eu iniciaria com um e-mail para me retratar, pedindo desculpa, buscar no focar na busca das explicações, mais demonstrando também que eu tenho total interesse em ajudar e fazer com que ele tenha uma experiência muito boa na Resolvi. Ficaria então mais ou menos assim. Olá, José, como você está? Espero que esteja tudo bem. Eu me chamo Gabriel e sou da equipe da experiência do cliente da Resolvi. Estou entrando em contato para pedir sinceras desculpas pelo que ocorreu com o seu caso. Ao ler seu retorno ao nosso último e-mail e reler as informações do seu caso, ficou claro que você somente aceitaria como valor mínimo a quantia de R$ 5.000. Portanto, entendo seu choque ao receber um e-mail de sucesso da causa, porém com valor inferior ao acertado. Desejo assegurá-lo de que levamos seu feedback com muita seriedade e que estamos mobilizando esforços para que esse tipo de confusão não volte a acontecer. Nós já contactamos o advogado parceiro para que ele possa explicar mais a fundo o que pode ter ocasionado essa confusão no valor requisitado à companhia aérea. Sabendo desta falha, o advogado do seu caso se dispôs a entrar em contato com você para prover esclarecimentos. Caso deseje, basta retornar nosso contato por e-mail ou WhatsApp informando o melhor horário para a ligação, tá bem? Sabemos que obter explicações sobre o ocorrido não remedia toda a situação, mas esperamos que seja um começo. Como o seu caso é único, estamos averiguando as possibilidades de reparação que podemos oferecê-lo e retornaremos em breve com algumas opções. Se você quiser entrar em contato conosco durante esse período, não hesite em fazê-lo. Conte conosco para ajudá-lo a ter acesso a todos os seus direitos. Queremos continuar provendo um serviço amparador, confiável e descomplicado para você. Atenciosamente, Gabriel Carneiro. Pronto, então essa é a visão geral, né? De como eu lidaria aí com. Gostaria até de ter feito alguns exemplos de telefone, mas é que é mais difícil a logística de gravar o vídeo. Mas é interessante, eu acho que o mais interessante a se pensar é como lidar entre os meios de comunicação que a gente tem. Eu acho que ficou mais claro para mim que o WhatsApp, ele, embora seja mais próximo, ele acaba talvez não tendo a polidez necessária para comunicar certos assuntos, principalmente quando é se retratando sobre um erro. É, mas aí, prosseguindo, a segunda parte do processo, eu fiz toda a minha reclamação, foi extremamente fácil, de fato. O sistema, ele é super amigável, né, ele vai te guiando ali passo a passo com facilidade. E, assim, o que me deixou assim foi o que eu fiquei atento às reclamações do Reclame Aqui. Então, eu fui buscar algumas coisas por fora sobre a Resolvi, no Reclame Aqui, e eu notei que, assim, na realidade, é muito bem classificado, obviamente, uma nota de 8.3, 8.4, 8.7, é uma nota muito boa.
E tá aqui, 8,3. Então, uma nota de 8,3. É, poucos casos não resolvidos, todos respondidos, então muitos pontos positivos. Mas eu notei que tem muitas reclamações por falta de entendimento, muitas delas falta de entendimento do tempo do repasse da indenização, então muita gente meio que cobrando dinheiro sem entender muito bem como o processo se decorre. E muitas reclamações devido à falta de comunicação, então acho que elas estão juntas nesse aspecto. O que que ficou para mim? Essas reclamações por falta de acompanhamento talvez possam ser evitadas, né? Se houver um acompanhamento mais próximo e uma informação de que o processo está assim, em andamento. Por outro lado, da parte da experiência com a entrega em si da reclamação, né? Então, ali eu indo fazer a reclamação sobre voos, a primeira sugestão que eu teria, eu acho que a mais relevante, seria transformar essas dicas para contar sua história em campos de preenchimento. Porque eu acho que são, pelo que eu estou entendendo, são informações muito relevantes e que elas podem ser confirmadas, embora elas já tenham sido talvez perguntadas antes, elas podem ser confirmadas. E se a pessoa tiver aquilo à mão, seria já interessante ela já ir provendo esses dados para facilitar a nossa vida. É, eu achei que foi muito fácil e talvez até fácil demais para acreditar, então eu acho interessante reassegurar sobre a segurança do processo. E sobre o site, eu traria os elogios em uma posição de maior iminência para que as pessoas, mais uma vez, percebam a confiabilidade do produto. E eu enfatizaria casos onde o cliente precisará arcar com os custos, né? Então, no formulário, no documento que precisa ser preenchido e assinado online, ali, claro, informa tudo, mas eu acho que pode aparecer de uma maneira mais amigável nos casos em que talvez você precise pagar. Se existem esses casos onde você perde e tem que pagar, eu acho que seria interessante eles ficarem bem claros. E como eu falei antes, focar em reduzir as reclamações provenientes de mal entendidos. É, bom, essas são as minhas percepções e a minha análise sobre as respostas, como eu daria essas respostas, como eu lidaria com os clientes. Claramente, uma mensagem de WhatsApp, uma ligação seguiria os mesmos tons de confiabilidade, de um amigo que quer realmente defender e de uma sensação de estar revolucionando o sistema. Muito obrigado, gente. Espero ter respondido todas as perguntas e fiquem bem.